Boa tarde, meu nome é Thales Jordan, sou orientado pelo professor André Van Borges e estudamos o espalhamento de um fluido newtoniano em um plano horizontal. Como motivação, temos o estudo das correntes gravitacionais, que nada mais são do que dois fluidos, um escoando sobre o outro, de massas específicas diferentes, onde aquele com maior massa específica possui uma espessura muito menor. Como inspiração, temos o trabalho do professor Rupert, de Cambridge, que foi um dos primeiros a estudar correntes bidimensionais em uma superfície horizontal rígida. O professor Rupert obteve a equação governante da espessura e obteve uma solução por similaridade. Descobriu que, independente da condição inicial, o formato da superfície livre tende para aquele previsto pela solução similar. Encontramos este problema em diversas situações no meio ambiente e em ambientes industriais, como, por exemplo, derretimento de geleiras, fluxos de lavas em vulcões, derramamento de óleo nos mares e oceanos, ou descargas poluentes também em lagos e rios, enfim, assim como nesse resultado experimental obtido em laboratório no artigo do Lyman e do Griffiths para a cera de polietileno glicol. Essa é a representação esquemática do problema, onde consideramos um perfil inicial parabólico. As equações governantes são as equações da continuidade de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas no plano. As condições de contorno são de não escorregamento na superfície horizontal rígida e na superfície livre nós temos as condições cinemática, número 5, e condição de contorno dinâmica, equação número 6. Definindo os comprimentos característicos na direção x e y, obtemos as variáveis adimensionais e epsilon é a razão de aspecto, ou seja, a razão sobre L. Podemos reescrever as equações governantes em termos das variáveis adimensionais, onde a equação número 12 representa o número de Reynolds e o número de Galileu. Também podemos reescrever as condições de contorno em termos dessas variáveis adimensionais, e impondo que o número de Reynolds reduzido é muito menor que 1, ou seja, Reynolds epsilon quadrado muito menor que 1, aplicando a teoria da lubrificação, chegamos a essas equações 16, 17 e 18, bem como para essas equações para as condições de contorno. Resolvendo as equações, nós obtemos os campos de velocidade, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical, o IV, e o campo de pressão. Além disso, obtemos a equação governante para a espessura, que foi a equação que mencionei do professor Rupert. Nós obtivemos a mesma expressão. E aí, para não carregar, a notação ficar muito carregada, a partir daqui nós não utilizaremos mais o asterisco para designar as variáveis adimensionais. Então, utilizando essa relação 27, a gente consegue mostrar que essa relação é válida, a gente consegue reescrever a equação governante, ou seja, número 26, no formato da equação 28. Desta forma, aplicando o método de Crank-Nicolson, que é um método de segunda ordem no tempo e no espaço, numericamente estável e é associado a diferenças finitas centradas, a gente obtém a equação número 29. Depois de algumas manipulações algébricas, nós conseguimos chegar no sistema da equação número 30, o sistema de Crank-Nicolson, onde os coeficientes estão listados das equações 32 a 35 e CR é uma constante que depende de ΔT, Δx². No nosso caso, nós implementamos esse algoritmo, a gente resolveu esse sistema no MATLAB, onde consideramos Galileu igual a 1, o perfil parabólico inicial com função 1 menos x², o intervalo de posição entre menos 1 e 1, e com passos no tempo e no espaço de 1001 passos. Calculamos a área para o perfil inicial, resultando em 1,33, e aplicamos as condições de contorno integral e periódicas. Conforme vemos na animação, o fluido ele está simplesmente se espalhando, se difundindo, então ele não sofre convecção. Além disso, veremos que no final ele tende a ficar nivelado por conta das condições de contorno periódicas, ou seja, é como se vários blocos de fluido se unissem. No final, calculamos a área, novamente utilizando o método dos trapézios, resultando em 1,33, mostrando que existe de fato conservação da massa. Desta forma, a solução obtida via método de Crank-Nicolson, juntamente com as condições de contorno periódicas integral, é bastante satisfatória, pois é possível visualizar o fluido se difundindo no plano e conseguimos verificar que houve conservação da massa, pois a área final manteve-se 1,33.